queridos professores e professoras da ESIR, sejam muito bem-vindos. Então, nessa videoaula de hoje, nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 5 do Pequeno Pesquisador. Então, essa lição ela vem tendo por título A Poderosa Ferramenta Divina. Então, pelo título, nós já entendemos que ela vai falar um pouquinho mais a respeito da Bíblia, como nós falamos um pouquinho mais aprofundado nas primeiras lições. Então, o verso para memorizar, ou a senha, se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, que diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, ao final desse estudo, as crianças elas deverão entender que a Bíblia é que nos dá poder para solucionar todos os problemas que aparecem na nossa vida. Então, seja alguma questão física, algum problema de algum trabalho que tenhamos que fazer, ou uma questão também mais íntima, mais pessoal, que é o caso, né, da nossa parte emocional e espiritual também. Então, a Bíblia ela nos dá todo esse poder para resolver esses problemas. Mas, para isso, elas também deverão sentir o desejo de buscar a Bíblia, de conhecer mais a fundo ela, para que elas possam receber esse poder. Então, e também elas deverão sentir o desejo de compartilhar esse poder que elas encontraram na Bíblia com as outras pessoas, para que outras pessoas também venham ter essa mesma força para resolver os seus problemas pessoais. Então, os recursos necessários aqui vem trazendo a Bíblia e lições. Então a gente pode pegar algumas lições que nós temos em casa, lições passadas, e também Bíblias que tivermos disponíveis. Vai ser bastante útil, né, para as crianças poderem entender, porque a gente vai fazer uma analogia em relação à palavra de Deus também e as lições que nós recebemos. Conquistando a atenção. Então, nesse momento a gente vai dialogar com as crianças e vai fazer algumas perguntas para elas, já para direcionar a mente delas para o estudo que nós vamos ir mais para frente. Então, ali vem mencionando uma situação onde elas querem sair para brincar com algum coleguinha, algum amigo, e o seu pai ou a sua mãe chegam e pedem um favor para elas. Pode ser qualquer tarefa doméstica. Então, o que será que eles sentiriam naquele momento? Porque eles já tinham planejado ir brincar com o coleguinha, mas daí agora eles precisam fazer essa tarefa imediatamente. Então vamos, por exemplo, que nem o exemplo que vem dando no manual, o pai da criança pede para ela ir cortar a grama. Como é que ela se sentiria? E que ferramenta que ajudaria ela a resolver essa tarefa de uma forma eficaz? Então, mais à frente no estudo da lição a gente vai explicar essa e entre outras situações que podem ocorrer e aonde que elas podem encontrar força para poder resolver essas situações. E sabedoria também. Apresentando a lição. Então, nesse momento que a gente iniciar o estudo da lição com as crianças, a gente pode estar resolvendo também as atividades que tem na lição, conforme for surgindo o tema parecido com as perguntas que foram feitas. Até para a gente ver se elas entenderam bem e caso haja alguma dúvida a gente já pode estar auxiliando elas. Então o manual ele vem nos orientando de início para fazer um diálogo com elas a respeito de algumas situações e quais ferramentas nós iríamos precisar naquele momento. Como por exemplo, quando a gente quer cortar um pedaço de madeira, a gente precisa de um serrote. Quando a gente precisa pregar uma madeira, a gente precisa de um martelo. Quando a gente precisa furar a gente precisa de uma furadeira. Então a gente vai usar esse momento para fazer essas perguntas para as crianças e esperar as respostas delas. Então, para cada atividade existe uma ferramenta específica para a gente poder realizar aquilo. Então, existem diversas atividades que podemos realizar e existem diversas ferramentas. Mas tem uma ferramenta que ela é muito poderosa, né? De acordo com o versículo que nós memorizamos, né? Que é a palavra de Deus. E essa ferramenta, ela é muito poderosa e ela pode nos ajudar em qualquer problema que possa aparecer na nossa vida, porque é essa ferramenta que ela nos dá a sabedoria. Então, de acordo com o versículo que nós memorizamos, a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então, ela tem poder e energia suficiente para poder cortar da nossa vida o pecado e também nos ajudar a desenvolver um caráter
perfeito e semelhante ao caráter de Cristo. Então, a lição ela vem frisando também pontos importantes de como nós podemos manusear essa ferramenta, a importância também de nós colocarmos em prática na nossa vida, né? De não deixar essa ferramenta parada por muito tempo, porque também isso aí acaba fazendo com que ela perca a eficácia na nossa vida. Então, assim como as ferramentas que tem furadeira, parafusadeira, todo o aparelho, ele tem algumas instruções que a gente tem que ler para que a gente possa utilizar ele. Então, são recomendações do fabricante para que a gente use da forma correta e ele dure bastante. E da mesma forma, é a palavra de Deus. Ela tem algumas condições que a gente precisa seguir para que a gente possa usufruir de todos os benefícios que ela nos oferece. Então, será que a gente está cumprindo com todas essas condições que ela nos exige? Então, ali o manual ele também vem nos mostrando essas 4 condições que nós precisamos cumprir para poder utilizar ela. E é bastante importante que as crianças compreendam essas condições para que eles, em suas casas, eles façam também a leitura correta. Então, ali a primeira condição devo permitir que a Bíblia interprete a si mesma comparando texto com texto, que é o que se encontra em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12. Então, a gente pode também pedir para as crianças procurarem esses textos na Bíblia que a gente levar, para que seja também bem dinâmico e bem participativo com elas. Então, a segunda condição devo realmente desejar saber a verdade. Algumas pessoas desculpam-se para não acreditar na verdade. Deus as deixará permanecer no engano e se perderão, que é o que se encontra em João 7,17. A terceira condição devo realmente procurar a verdade. Isaías 28, 9 e 10. E a quarta condição, devo obedecer aquilo que sei ser correto. Deus não me mostrará mais verdade se eu não praticar o que já compreendo, e que é o que se encontra em Jeremias 29, 13. Então essas são algumas condições fundamentais que a gente tem que colocar em prática na nossa vida para que ela possa trazer bons frutos na nossa vida, que a gente possa também levar a outras pessoas e também para que isso fique gravado na mente das crianças, né, de que isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente não usa a ferramenta da forma correta, ela não tem o efeito que a gente gostaria que ela tivesse. Então, da mesma forma é a palavra de Deus. Por isso que é muito importante isso. Então, o que acontece se a gente não usa também uma ferramenta, deixa ela parada lá por muito tempo? Acontece que a ferramenta também acaba danificando, seja por falta de bateria ou pela oxidação dos seus componentes. Então, a palavra de Deus, a gente também tem que usar ela diariamente, para que ela possa, a cada dia, vivificar, na nossa vida aquelas instruções que a gente já leu no passado, para que aquilo sempre volte à nossa memória. Então, isso vai ajudar até na nossa memorização daquilo que está escrito. Então, ali vem dizendo também, não tem poder para parar de pecar e tornar-se semelhantes a Jesus. Você é um cristão descarregado ou carregado positivamente. Então, se a gente não vai diretamente na Bíblia, que é a nossa fonte diária de vida, nossa fonte de energia, a gente não vai ter o poder, de tornar-se semelhantes a Jesus. E nós, automaticamente, também não vamos ter o poder para nos desarraigar do pecado. Porque é somente a Bíblia que nos fornece esse poder que comunica a vida ao nosso ser. Então, uma outra coisa muito importante que a gente tem que frisar para as crianças é a importância de levar esse poder às outras pessoas. Que eles venham sentir o desejo de ser missionários na casa de Deus, que eles venham querer levar essa mensagem aos seus coleguinhas na escola, aos seus vizinhos em casa e até mesmo aos seus pais. Que muitas das vezes, depois que a gente cresce, a gente acaba relaxando um pouco no estudo da palavra de Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que a palavra de Deus é uma fonte de vida, então a gente não pode negligenciar ela, não pode negligenciar a fonte de vida, senão a gente não vai alcançar o objetivo pelo qual nós tanto almejamos, Então, a Bíblia é a carta de Deus aos homens,
E foi uma carta escrita especialmente para a nossa instrução. Então é um privilégio a gente poder abrir as suas folhas, folhear elas, comparar os seus versos, para que a gente possa compreender na sua totalidade aquilo que Cristo quer nos dizer e que quer que nós também colocamos em prática na nossa vida. Aplicando. Então, agora que estamos finalizando o estudo com as crianças, a gente vai fazer um apelo para elas, de que se elas quiserem vencer os seus defeitos de caráter, vencer o seu egoísmo e também ter uma proteção contra as dificuldades e tentações que possam aparecer, elas deverão estar intimamente ligadas com Deus através de sua palavra. Então, em cada mandamento e cada promessa da palavra de Deus é que está o poder para elas enfrentarem essas dificuldades que possam aparecer. Então, quando a gente genuinamente obedecer à palavra de Deus pela nossa fé, é que o seu caráter vai ser refletido em nós. Então, é a partir daí que a gente vai poder transmitir às outras pessoas ao Deus que a gente serve. Então, a gente vai fazer uma oração também com elas para que Deus nos ajude e nos capacite a cada dia estar buscando Ele, nos concedendo humildade, para que essas mensagens tão preciosas que estão gravadas ali possam também ficar gravadas na nossa mente e que assim nós possamos levar às outras pessoas e também colocar em prática no nosso viver diário, né? Que Deus possa nos dar essa graça e que também nós a cada dia venhamos buscar um pouquinho mais nessa fonte inesgotável de poder para que possamos, né, ter esse poder vivificador em nossas vidas. Então que Deus nos ajude a deixar isso bem fixo na mente das crianças e também nas nossas e que possamos também colocar na nossa vida diária esse desejo de buscar mais a Deus e levar Ele a outras pessoas.